Salve, salve, rapaziada, chegando para mais um Placar Entrevista, hoje num novo formato que na verdade é uma grande homenagem. Esse é o Placar Lei do Ex, um programa em que a gente vai receber jornalistas que ajudaram a fazer a história, esses 54 anos de história dessa mocinha que a gente tem aqui, que a gente ama, a revista das nossas vidas. E já começando em grande estilo com um dos grandes jornalistas do país, Paulo Vinícius Coelho. Cara, que prazer. Prazer é meu. Que legal que deu certo. Tamo junto. A casa é sua, literalmente. Demorei, culpa minha, mas estou aqui. Falar muito da Placar, que eu sei que você, assim como eu e todo mundo aqui, se emociona de falar dessa revista, né, PVC, em que você trabalhou duas vezes, né, em duas passagens diferentes, né? Quais foram os anos? 91 a 97 e depois 2000 a 2001. Eu voltei, quando eu saí para o Lance, voltei depois um período no Lance importante. Fiz a Copa de 98, fiz a Copa de 94 por Placar, aí eu fui para o Lance em 97, voltei para Placar em 2000, imaginei que fosse até 2002, acabou que havia ali alguns problemas na Editora Abril na época, e eu saí para ir para outras revistas da Abril que eu não quis ficar, aí eu voltei para o Lance e para a ESPN, já começando o processo da ESPN. Mas eu vou contar uma história que eu acho que é muito boa, porque eu li Placar dos 10 aos 21 e trabalhei em Placar dos 21 aos 28 e depois 30 a 31. Eu comecei a ler Placar porque eu comprava aquelas revistas de clubes, Santos, maior clube da história, enfim, em 79. E em 79 eu voltava a pé da escola sozinho, eu tinha 10 anos, e passava pela banca de jornais que ficava no Parque Continental. Eu parava na banca, pegava a revista e ficava lendo a revista, folheando a revista. Uma semana, 2 semanas, 10 semanas. Um dia, o dono da banca virou para mim e falou assim: "Ô, moleque, não pode ficar lendo a revista aqui inteira, não." Eu falei: tá bom. Aí eu subi, fui até a minha casa, que ficava 5 minutos a pé, pedi o dinheiro para minha mãe, voltei, comprei a revista e nunca mais parei de comprar a revista. Que maravilha. Eu ia te perguntar justamente isso, como começou, porque muitos jornalistas vêm aqui e falam que praticamente se alfabetizaram com a Placar, né? Aquele início, começa a carreira lendo Placar mesmo e aí depois vai embora. Foi assim comigo. Imagino que com você também, né? Essa paixão pelo jornalismo, de certa forma, desperta com as páginas dessa revista, né? Sim, mas também tinha outras coisas, né? Eu lia o Jornal da Tarde. O Estadão saía... O Estadão era o grande jornal de São Paulo até os anos... Até o começo dos anos 80, só que o Estadão não saía na segunda-feira. E aí, na segunda-feira, meu pai, comerciante, voltava para casa umas 8 da noite. E eu esperava ele trazer o Jornal da Tarde da segunda-feira, que tinha edição de esportes. E eu deitava às 8 da noite e ficava devorando aquela edição de esportes, que, na verdade, já era de anteontem, né? Porque já era noite. Mas eu lia tudo. E eu lembro de andar no carro com meu pai e minha mãe, lendo o Placar do Santos, bicampeão do mundo, e devorando aquela história. E então, Placar eu lembro de depois, a partir do segundo semestre de 79, que eu lia toda semana. Tem alguma capa ou alguma foto, alguma matéria assim mais marcante da sua infância? Eu lembro de uma das primeiras capas que eu comprei, que era o Internacional campeão do Brasil. Antes tinha o Flamengo e Palmeiras na semifinal, mas Internacional com as bandeiras vermelhas e brancas no Beira-Rio, que é a edição de dezembro de 79, que o Internacional era campeão. Depois, tem muita coisa. Tem Renato, jogador mais caro do Brasil, que era o Renato quando o São Paulo contratou o Renato do Guarani. Aí tem muita coisa por ali. E depois eu lembro da matéria da máfia da loteria esportiva, 82, que foi feita pelo meu grande editor, que é o Sérgio Martins. A matéria, muita gente pensa que a matéria é do Juca, mas a matéria foi pautada pelo Juca. O Juca era diretor, mas a matéria foi feita pelo repórter Sérgio Martins, que depois foi meu editor, com o Ronaldo Couto, o alemão, que era o repórter fotográfico, mas o alemão sempre foi repórter. Então, o alemão
embora não assine a matéria, botou o Sérgio Martins em muita cara do gol. Mas a matéria é Sérgio Martins, que foi meu editor de 92... Não, do final de 91 até o final de 94. A gente tem um blog aqui no site da Placar, que é o TBT Placar. Toda quinta-feira a gente recupera uma dessas matérias. E uma que está na íntegra é justamente essa da máfia das loterias. Quem não viu ainda, quiser pesquisar, foi super premiada, né? Ícone da nossa... Outubro de 82, máfia da loteria. Da loteria, desculpa. Só porque assim, porque tinha loteria esportiva. Sim. Não era como hoje que tem sites de apostas, né? Então era a loteria esportiva. E a matéria é desvendamos a máfia da loteria esportiva. É isso mesmo. Nesse mesmo ano... tá aí, os meninos pegaram essa capa que você está dizendo, né? De 79. Isso daí. Essa é uma das primeiras... Não, essas são as maiores torcidas do Brasil. Mas em dezembro de 79, essa é a série que eu falei do Santos, que eu lia no carro com meu pai. Mas em dezembro de 79 tem o Internacional Campeão Brasileiro. E que é uma das primeiras revistas, não é a primeira, mas é uma das primeiras que eu comprei. PVC, acho que isso que você está contando mostra, de certa forma, que no passado era mais comum que as pessoas gostassem de futebol, não só do seu time, né? Então, você é um menino paulista, torcia para um clube de São Paulo, mas queria saber do Internacional, queria saber de outros clubes. Isso meio que se perdeu nos últimos tempos, né? Parece que o torcedor gosta muito, consome os canais do próprio clube e às vezes não se interessa tanto pela riqueza do futebol nacional, né? Algo que a gente agora em 2024 tenta retomar. A gente tem aqui na mesa capa do Fortaleza, do Atlético, enfim, de vários clubes, né, do Brasil. Mas hoje já é mais difícil, talvez, né, o jovem se interessar por outras equipes. Eu acho mais ou menos isso, porque assim, eu lembro de amigos que não... O Celso Zelt, que você tem que trazer aqui também... Vai vir, com certeza. Ele costumava dizer que Placar era a revista mais emprestada do Brasil. Porque o cara não ia na banca comprar, mas ele queria ler. Então ele queria saber do que estava na revista, mas ele queria saber do clube dele. Eu lembro de um amigo meu, que era o Paulo Nanini, que era São Paulino, e ele anotava tudo do São Paulo, mas ele não anotava do Corinthians. Não anotava do Palmeiras. E acho que muita gente foi sempre assim. O que me preocupa com isso só, em relação aos canais de clubes, é que os canais de clubes vão sobreviver do engajamento. Então, quando tiver todo mundo dizendo manda esse técnico embora, o cara que está no canal de clube vai falar assim, calma, veja bem, o time está nas 3 frentes. Quando o cara estiver dizendo, é um gênio, o cara vai dizer, olha, mas ele errou aqui. Então, isso deixa de ser jornalismo. Sim. A gente precisa falar a verdade e dizer que está se fazendo uma outra categoria. É uma outra... Precisamos dar uma outra nomenclatura. Engajadores de clube. Engajadores de torcida. Pode ser, mas jornalismo não é. A gente vai falar bastante sobre jornalismo aqui ao longo do papo, mas eu queria relembrar algumas matérias suas, né? Você disse que começou em 91 ali. Naquele momento, era um momento em que a Placar já não fazia mais aquelas edições de linha quentes, né? Era mais de especiais no início, né, PVC? Vamos lá. Eu digo que eu sou jornalista desde o dia 15 de setembro de 87, quando eu arrumei meu primeiro freela num jornal chamado Diálogo, em São Bernardo. Essa Cris Veit, esse sou eu de barba... E a Cris até hoje é nossa amiga da Adriana, minha mulher, minha paixão. E sou eu, menininho, com a matéria do Alex. Isso aqui é no retorno para Placar em 2000. 2000, né? Foto de Ricardo Correia, também uma grande lenda da Placar, né? Ricardinho. E... Eu acho que tô mais bonito hoje, não tô não. O que você acha? Não sei, continua bem. Você sempre esteve bem, PVC. Você sempre esteve bem. Uma barrigudinha. Aquela já é na segunda passagem, né? Na primeira passagem, você tinha quantos anos? Você entrou com quantos anos lá? 21. 21, bem jovem, né? 21. Então, mas eu trabalhei, escola, né? eu digo que eu comecei 15 de setembro de 87, quando eu arrumei meu primeiro freela num jornal chamado Diálogo. Aí eu trabalhei, primeiro ano de faculdade. Quando eu terminei o 4º ano, eu fui fazer curso Abril e fui para a revista Ação como estagiário. Eu entrei na Abril dia 14 de janeiro de 91 para o curso Abril. Dia 18 de fevereiro de 91, eu fui começar o estágio na Ação. A Ação durou 36 semanas e acabou em março.
Dia 1º de maio de 91, eu entrei no Era uma placar. revista de esporte, né? Era como se fosse um... De esportes. Vários esportes, certo. Ela era tudo e não era nada. Tanto que durou só 36 semanas. E aí Placar voltou com edições mensais e temáticas. E a gente fazia reunião de pauta para saber o que nós vamos fazer. A gente saiu em 91 com 40 mil exemplares por mês e fechou 94 com 120 mil de média. Então a gente triplicou naquele período a média de venda de Placar. Pelo menos os números que eu me lembro que eram ditos naquele momento. Tanto que Placar voltou a ser mensal com uma edição gigantesca, que é o primeiro exemplar, é O Animal Precisa de Carinho, Edmundo. Aqui atrás, em algum lugar. Em abril de 95. E voltou por quê? Porque fazia sucesso. Então nós recuperamos o Placar naquele período. Voltamos para fazer 120 mil exemplares. É o período em média. que eu comecei a consumir. Eu sou de 89, então ali para 97, por ali, era um sucesso absurdo. Eu tenho um monte lá em casa. E era justamente nesse período que você diz era futebol, sexo e rock and roll. E rock and roll. Era o que eu slogan. acho que o erro daquele período é que tinha... era para ser uma revista de futebol com molho e era uma revista de mais molho do que futebol. Certo. Aqui a gente vai também criticar algumas coisas da revista. Muito boas matérias. Claro. Sim, sem dúvida. Muito grandes matérias naquele período. De grandes companheiros. Sérgio Ruiz Luz, Milton Abrúcios, a Luísa de Oliveira, a Maurícia Segala. Trabalhei com eles na Veja. A Maurício e o Sérgio Ruiz também. São grandes mestres aí também que fizeram essa história. E nesse período, então, das temáticas... Eu imagino que devia ser muito gostoso poder mergulhar nessas histórias. Eu separei uma do futebol africano, né, o Celuto? Acho que se tiver na mão... Foi minha primeira viagem internacional. Eu ia te perguntar, essa viagem deve ter sido muito interessante, né? Explica para as pessoas como é que foi isso daí. Essa foto é Nelson Coelho, que é um monstro sagrado da fotografia de esporte. O futuro joga de pés descalços. A gente fez uma edição chamada Futebol do Ano 2000, e me coube, o Celso Unzelt tinha ido para o Japão para fazer uma matéria sobre o Japão, aproveitando a ida para cobrir o Mundial de Clubes São Paulo e Barcelona. E eu fui para a África, eu fui para 4 países. Nigéria, Costa do Marfim, Gana e Camarões. A gente está falando do ano 91? 93. 93. Então vocês estavam projetando o futebol 7 anos depois. É isso. Isso é abril de 93. Eu estava em Placar desde 91, mas em 93 eu fiz minha primeira viagem internacional. E, cara, essa matéria é sensacional, mas é sensacional também o fato de que a gente perdeu a bagagem. Minha primeira viagem... Isso aqui é Costa do Marfim. Esse jogo é Libéria e Gana, numa cidade chamada Kumasi. A gente foi de carro, de Accra, em Gana, para... E esse jogo jogou o Jorge Weah. Esse jogo de branco, com calção azul, é a seleção da Libéria. Joga o Jorge Weah nesse jogo. Contra a Gana. Como é que foi a logística dessa coisa? Vocês tinham um guia, um tradutor, um jornalista? Não, nada? Eu liguei para a embaixada, marquei tudo com a embaixada, chegamos em Camarões, depois de um voo muito longo, a mala não chegou. Eu era marinheiro de primeira viagem, o Nelsinho não falava bem inglês, eu falava mais ou menos também. Fui falar com o cara um policial, perguntei, a minha mala não chegou aqui, será que chegou em algum outro lugar do aeroporto? Ele falou, não, mas estão faltando tantos carimbos, são $30 seus e 30 do seu amigo. Aí eu fui na embaixada depois, o cara falou, ainda bem que você não reagiu, porque aqui eles rasgam o passaporte e prendem o cara porque não tem passaporte. Caramba. Em 93, isso. Em Camarões, em Yaoundé. Mas foi... Cara, eu lembro disso até hoje, né? Nós estamos falando de 31 anos depois. Pô, é uma experiência... Sofremos, mas eu lembro disso até hoje. Os perrengues são muito bons, né? Eu separei uma outra matéria, que essa eu já conheço essa história, porque o Alexandre Batibulli, nosso fotógrafo, segue com a gente, já me contou várias vezes, que é a matéria da Amsterdã Arena, aí já 96 ou 97? 96, né? Que era a arena do Ajax. A gente chegou em Amsterdã dia 27 de agosto de 96. Eu sei porque eu faço aniversário dia 30, era sexta-feira. O Campo dos Sonhos. Eu voltei para Amsterdã esse ano, só 28 anos depois, e eu me emocionei. Porque tudo que está na matéria, aqui vai ter um conjunto de residencial, aqui vai ter um metrô, aqui tem um metrô, aqui tem não sei o que lá, aqui vai ter não sei o que lá, tudo está lá. Tudo que está na matéria está lá. Cara, a matéria é muito exata em relação ao que ia acontecer. E a gente chegou,
Isso é infográfico do Mário Cano. O Mário Cano não podia assinar porque ele era da Folha de São Paulo, liberaram ele para viajar, mas ele não podia assinar Mário Cano porque tinha contrato com a Folha, enfim, tinha um acordo com a Folha. Então ele assinava com um pseudônimo que era Steve Aqui. S-T-E-V-E, outra palavra, A-K-Y. Steve Aqui. Esses desenhos todos, eles surgem a partir de uma cena que é inacreditável. Eu tinha agendado tudo com um cara chamado David Ent, que era o diretor de comunicação do Ajax. Tava tudo agendado, tudo marcado. E aí eu chegamos os três, e eu liguei pro David Ent, os três no mesmo quarto de hotel. E eu liguei e falei, chegamos. Ele falou, mas como? Você não recebeu o meu fax? Fax? Se ele tivesse hoje, em 2024, ele dizia, o que é fax? Pois é, tem muitos jovens perguntando agora, PVC, o que é fax? Fax era um papel que você colocava numa máquina e atravessava e chegava do outro lado numa cópia em papel. O WhatsApp não existe há 30 anos não, tá, gente? É coisa nova. Aí ele falou, você não recebeu meu fax? Eu falei, não. Que fax? O fax que eu te mandei desmarcando tudo. Eu falei, não, cara, eu tô aqui. Inclusive, estamos 3 pessoas aqui, precisamos trabalhar. Ele falou, putz, eu só posso te dar 1 hora antes de Ajax e AZ na quinta-feira. Era segunda. E no domingo, no sábado, jogava o Brasil e Holanda. Eu falei, não é possível, cara. Ah, tá bom. Desliguei o telefone desesperado, falei pro Cano e pro Batibuli. Vamos pra lá, que a gente tenta pelo menos olhar o lado de fora. Tem a estrada que passa por baixo do estádio. Tem o lugar que vai ter um monte de coisa. Tem a estação do metrô que traz para dentro da arquibancada. A gente vai ali olhando. Bom, vamos lá, beleza. A gente começou a cercar o estádio. O Cano tirava uma foto do time daqui, o Batibuli também. Aí a gente foi passando pro lado esquerdo, assim, de repente alguém, acho que foi o Bate. Deve ter sido ele. Empurrou a porta e a porta abriu. Quando abriu, nós entramos. Já o Cano já tirou trena, o Bate tirou a câmera, eu comecei a anotar tudo, fizemos tudo. A sala de segurança, a sala de hidromassagem no vestiário, tudo, medindo. Não veio tudo. Ninguém falar. Ninguém veio. Aí nós saímos, fomos tomar cerveja. Aí no dia seguinte voltamos, vamos lá. Passamos no mesmo portão, estava aberto, entramos de novo, fizemos tudo e mais um pouco. Sala de segurança, quantas câmeras tem? Aqui liga do metrô, vem direto, veio os hooligans por aqui, tudo. Aí, vamos passear. Aí, na quinta-feira que o David Ent tinha marcado, chegamos ali 1 hora só antes, ele falou assim, aqui não pode entrar porque é o vestiário. Oh, tudo bem, não tem problema. Já conheço tudo. Aqui não pode entrar porque é a sala de segurança. Não tem problema. Ganhamos um prêmio Abril. Sim, sim. Ganhamos um prêmio Abril de matéria completa. E com um infográfico maravilhoso, né? E o Cano foi brilhante. PVC, eu queria tocar nesse assunto em relação às mudanças do... Tem outra foto sua, é mais nova ainda, hein? Sem barba. Isso é o Prêmio Abril. Exatamente. Esse é o Prêmio Abril. Em 97 a gente ganhou o Prêmio Abril, a foto do Pisco Del Gás. A foto é o Silas Botelho, diretor de arte, o Mário Cano, que está de vermelho com a camisa do Ajax, e eu. Verdade. E eu. O Cano fez o infográfico, eu fiz o texto, tá faltando o Batibugli, que fez as fotos, e a gente ganhou o prêmio Abril de matéria completa para a equipe. Para a equipe. Por isso que tá a equipe ali representada, e o troféu é o prêmio Abril de 97, pela matéria feita na semana entre 27 de agosto e 1º de setembro de 96. PVC, para explicar um pouco as mudanças no jornalismo, na forma como as coisas funcionam, como as matérias são produzidas, nessa época vocês tinham, digamos, um tempo relativamente grande para fazer a viagem, a apuração, a montagem e tal, e você fazia só a revista, né? Não existia site ainda naquele momento, não. Talvez já estivesse começando, né? Mas não tinha live, não tinha... Então você ficava focado na matéria, né? Isso é uma mudança grande hoje em dia, né? Pensar, quando você vai para uma cobertura de Copa do Mundo, por exemplo, onde a gente já se encontrou algumas vezes, não é só ali escrever a coluna do jornal ou para o site, você tem um monte de obrigações, né? Você sente saudades dessa época em que talvez você conseguia mergulhar mais em uma missão do que ser um cara multimídia? Ou você gosta de como é hoje? Eu adorava fazer revista. Adorava fazer revista.
Hoje eu acho que eu não teria a menor paciência. Sério? Mas, ao mesmo tempo, não é que você não possa fazer o que você faz. O que a gente fazia. Você pode viajar por uma cobertura e fazer uma matéria paralela e voltar para o Brasil para fechar essa matéria. Pode. É que hoje tem story, tem um monte de outras obrigações. Tudo bem, né? É muita coisa para pensar, né? Eu imagino que nessa época devia ser muito gostoso você poder mergulhar naquele assunto e a matéria, obviamente, saía melhor, com mais profundidade, ouvia mais pessoas, enfim, né? Eu acho que dá para fazer. Acho que dá para fazer. Mas é que assim, você vai viajar com outros compromissos e com outros compromissos você vai ter que cuidar da tua matéria principal, digamos, paralelamente para fechar lá na frente. O que eu acho mais do cacete disso é que quando você chega para voltar e escrever um texto que você apurou por uma semana, quando você começa a escrever, isso ensina muito. Você começa a escrever e fala, peraí. Isso aqui. Aí você percebe que tem uma pergunta que você não respondeu. Aí você passa a mão no telefone e liga para a fonte e pergunta, mas isso aqui. Aí você completa, você tem um tempo de completar. O que também dá para fazer num site. Claro, também dá para fazer. O problema que eu acho hoje só é que a gente está fazendo muito o jornalismo do que eu já sei. E para mim a grande conta é que se você tiver um lead que te surpreenda, esse lead vai surpreender alguém. Ou seja, se eu escrever uma coisa que eu já sei, a chance de você já saber é gigantesca. Mas se eu escrever um lead com uma informação que eu não tinha e que me surpreendeu, por exemplo, o Real Madrid continua com o Santiago Bernabéu em obras. Há 2 guindastes todos os dias na frente do estádio. As obras internas só vão ser retomadas no verão de 2025. Mas o objetivo do Real Madrid era inaugurar o estádio inteiramente novo em 24 pelo centenário do velho campo de Chamartim. Você sabia disso? Não. Só sabia que estava em obras. Então, assim, se eu conseguir te contar essa história, e se você falar, porra, não sabia disso? É o nosso desafio, né? Claro, é contar uma história que as pessoas não sabem. E com a maior riqueza de detalhes possível, né? Exatamente. Eu acho que eu tive uma viagem recente, ano passado, para a Inglaterra, em que eu conheci vários estádios e entrevistei vários jogadores brasileiros, e é isso, tem um monte de coisa ali que, pô, beleza, eu sei o que é o Stamford Bridge, o Craven Cottage, mas tem detalhes ali, tem coisas que são muito legais, foram muito legais para mim, e que eu vou ter que passar, seja no texto, no vídeo, na foto, com o Bate. O Bate, nessa viagem, ele me deu trabalho, porque ele levou um monte de adesivo da Ponte Preta, e a gente tava lá andando, as coisas, ele ficava, parava, botava um adesivo da ponte aqui no poste, no monumento. Então, o Bate é assim, um abraço. O Bate não tá aqui hoje, ele queria muito te ver, mas ele tá voltando da Paralimpíada. Então ele chegou hoje de avião e não deu tempo. Mas o PVC, e tem uma outra matéria que a gente separou, que você me mandou, na verdade, né? Que eu te perguntei qual você gostaria de relembrar. As pessoas não devem saber que você é sócio da torcida independente do São Paulo, associado. Pode de pagar. Tá inadimplente na Independente. Se tiver fácil aí, conta pra gente essa história. Essa daí também é desse mesmo período ali, né? No fim dos anos 90, né? Não, é 96. 96, isso. A gente tinha feito... Tomei um esporro nessa foto porque minha unha tava suja lá. Tá suja mesmo. Quem que deu esporro? O Silas, que era o diretor de arte. Não tinha Photoshop tão bom ali, né? Acho que ele até limpou um pouco minha unha ali, um pouco. Acho que sim. Você vai andando, lê jornal, faz não sei o que lá, a unha suja. Lógico, um monte de jornalista tem que ser sujo. A gente foi fazer a matéria porque no dia 20 de agosto de 95 teve a Batalha do Pacaembu, que causou a suspensão das torcidas uniformizadas. E aí a polícia falava que a torcida estava suspensa, que a torcida não podia trabalhar, que a torcida não podia entrar no estádio. E você sabia que todas as torcidas estavam nos mesmos lugares, só sem identificação, só sem camisas. Aí, se você quer acabar com a torcida uniformizada, você tem que asfixiar financeiramente. Só que não. Eu fui lá, fui na Barão de Itapetininga, subi,
pedi para fazer a associação, me associei, paguei uma taxa e fiquei sócio. Como assim? A polícia está dizendo que acabou. Como assim? Está solta. Olha lá, solta, solta. Por quê? Se você quer acabar com isso, você asfixia financeiramente. Até hoje é a mesma coisa. A polícia finge que não pode mais vender garrafa. Vai lá e asfixia o bar que vende garrafa. Tem um acordo com os bares só vendem em copo de plástico. Mas tem um Oxo atrás do estádio que o cara vai lá e compra garrafa. E aí acontece a morte da Gabriela Anelli por uma briga de garrafas. Quem vendeu a garrafa? O bar? Não, o bar não pode vender. Aí quando morre a menina, os caras vão lá e fecham os bares. Mas não foi o bar que vendeu. Quem vendeu foi o supermercado e o ambulante. Então, é uma simulação de competência. Isso faz 29 anos. 28 anos. Chama-se simulação de competência. Você quer resolver o problema, resolve. Você hoje é uma das, se eu não me engano, assim, uma das poucas vozes que eu vejo mais vocais, não numa defesa à torcida organizada, mas no sentido de não demonizar, né? Esse é um tema que é complexo, né? Mas, assim, qual a sua visão? Você que já esteve ali dentro, já frequenta estádios há muito tempo e tudo mais. Principalmente falando hoje da discussão da torcida única, que eu, pelo menos, acho uma tristeza o futebol sem duas torcidas num clássico. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns clássicos com Morumbi dividido, ou pelo menos com uma boa parte da torcida visitante. Era uma delícia, né? Como que você vê essa questão hoje, PVC? Eu acho que você quer ampla a pergunta, mas vamos lá. É bem ampla. Primeiro, eu acho que não tem um processo de elitização do futebol, como se diz. E isso eu digo pelo seguinte... Minha filha paga R$ 36,50 pelo ingresso. Como R$ 36,50? Ela é sócio Avante Ouro e paga R$ 144,50. Como ela vai em todos os jogos, ela tem 100% de prioridade na compra. Porque ela vai em todos os jogos. E tem 100% de desconto no ingresso. 144 dividido por 4 jogos, quanto sai o ingresso? R$ 36,50. Em Itaquera é um pouco mais caro, você vai pagar R$ 52, R$ 53 reais. Né? Se você tiver em todos os jogos, se tiver prioridade na compra, é isso que o teu ingresso vai sair. Quem é que está falando isso? Quem é que está dando essa informação completa? As pessoas estão dizendo, hoje é muito caro ir no estádio. Aí minha filha me liga em 2022 para dizer, pai, o ingresso mais caro para ver Palmeiras e São Paulo é R$ 120 reais. Eu falei, sim, filha, você paga R$ 36,50. Não, você não está entendendo. Não, sei que não está entendendo. Você foi no cinema domingo. Quanto você pagou no cinema? R$ 55 reais no domingo. Se fosse segunda-feira era mais barato. Então, pera um pouquinho. Então, você pagou R$ 36 reais no futebol e R$ 55 reais no cinema. O que acontecia diferente antes? Você vai pegar Santos e Flamengo, 155 mil pessoas em 83. Recorde de público do brasileiro. O ingresso naquele dia custava 60% mais caro do que nas quartas de final. Então também não é verdade que você não elitizava na final. Sim. Você aumentava 60%. E a média de público não era... A média de público era 22 mil pessoas. O recorde foi batido, né? O ano passado foi 26 mil. Mas vamos lá. Não era elitizado, porque estava todo mundo lá dentro no jogo grande. Porque 3 jogos atrás, o Flamengo tinha 30 mil no estádio de 200 mil lugares. E você estava com o bilheteiro ali esperando, e você acordava de manhã e falava assim, vai chover, não vou no jogo. Então, a torcida uniformizada não é a culpada de tudo. O culpado é o criminoso. Sim. Você tem que prender o CPF, não o CNPJ. Se você prender o assassino, você vai acabar com a violência. É como na cidade. Sim. Consegui resumir. É isso aí, concordo plenamente. E PVC, bom, você já citou aqui algumas estatísticas, muita gente tem te vê com essa marca, né? Pensar, vira até quase que um adjetivo, falar, fulano é um PVCzinho, sabe de tudo, lembra de tudo, questão da memória. Eu queria saber se isso te orgulha. Até tem gente que te imita, né? Alguns humoristas que fazem, né? Te imitam muito bem. O Magno Navarro te imita muito bem, né? Fala muito dessa coisa da estatística. Você gosta disso? Ou de alguma forma isso te incomoda? Não, acho que quando o Magno me imita é uma homenagem. Sem dúvida. É claro que todo imitador vai fazer
uma brincadeira, então não é o retrato fiel. Sim. Eu acho que eu consegui fazer algumas coisas e que as pessoas pegam alguns estereótipos. Mas, por exemplo, acho que as pessoas me reconhecem como cara tático. Uhum. Eu tenho uma coluna sobre tática faz 23 anos. Tática e estatística ficou muito marcado, né? Acho que as pessoas me reconhecem com a questão de estatística. Aí você fala, você gosta de estatística. Não, eu gosto de história. Claro, é isso. E eu gosto de contar informações. Uhum. E muitas vezes uma estatística é uma informação. Sim. O que eu prefiro dizer, vamos pegar um caso assim, é um absurdo convocar o Neymar. Não, eu prefiro dizer o seguinte, espera um pouquinho. Depois das últimas 2 lesões, o Neymar teve uma lesão na Copa de 2022, voltou e fez 10 jogos. Teve outra lesão em fevereiro, voltou e fez 9 jogos. Então, nos últimos 2 anos, o Neymar jogou um turno. Você está fundamentando seu argumento, né? Não é legítimo pensar que o Neymar tem que voltar à seleção brasileira se estamos falando de um jogador que nos últimos 2 anos jogou um turno. Uhum. Eu não preciso dizer, é um absurdo! Entendeu? Não, eu te fiz essa pergunta justamente porque eu acho que algumas pessoas às vezes te enxergam muito com esse olhar e não percebem o quanto você é um grande repórter completo, no sentido de contar uma boa história, de trazer o fundamento, lembrar de como foi no passado. Às vezes a gente acha que tudo é inédito, né? Eu já vi você falando sobre isso, né? A história se repete muitas vezes. Muitas vezes. É importante conhecer essa história para poder Você assistiu Meia-Noite em Paris do Woody Allen, Sim, claro. Né? Uhum. Que você, Meia-Noite em Paris, ele volta no tempo porque no passado, na Belle Époque, era sensacional. Uhum. E chega na Belle Époque e ele fala, não, isso aqui hoje é uma porcaria, bom era antes. Uhum. Que é o que acontece muitas vezes com a gente. Muitas vezes, não, e uma distorção às vezes, né? Aqui atrás a gente tem algumas capas de seleção brasileira e eu fico muito bravo mesmo quando eu vejo algumas discussões de seleção brasileira, porque parece que é só agora que as pessoas são críticas da seleção brasileira. Eu lembro no Brasil e Colômbia, que eu era criança, fui no Morumbi, as pessoas tacando bandeira, xingando o Rivaldo, bola de ouro, pô. 15 de novembro de 2000. 1-0 gol do Rock Júnior, né? Eu era criança, eu tava lá, eu lembro assim, o Rivaldo, melhor jogador do mundo, e as pessoas estavam lá xingando. Então não é novo isso, né? E acho que é muito legal quando você traz esse tipo de história, resgata e contextualiza melhor, né, PVC? Mas eu queria te perguntar, então, voltar nessa questão dos caminhos do jornalismo. Hoje, você é um cara que está muito adaptado às novas tecnologias, você está... Mais ou menos. Mas você está presente ali em todas as mídias sociais e produz conteúdo multiplataforma, digamos, né? O que você acha que o jornalismo hoje tem de bom, talvez melhor do que era antes, e do que você sente falta, talvez nos seus tempos de placar, assim, que você acha que hoje não tem tanto no jornalismo? Eu sinto falta da profundidade. De você conseguir contar uma história inteira, que é aquilo que você falou. Você pode aproveitar uma viagem, se você vai fazer Copa América nos Estados Unidos, e levar uma equipe para lá e fazer Copa América, aproveitar e falar, vem cá, preciso que você aproveite seu tempo para me mostrar o que vai acontecer na Copa do Mundo. É simples, não é. Você pode mandar uma equipe a mais e fazer, ou você pode não mandar uma equipe a mais, mas falar, vem cá, vamos fazer uma matéria na medida do seu tempo para a gente conseguir contar uma história do que você viu da estrutura dos Estados Unidos em relação ao futebol. Ou do que você viu deste país de futebol dos Estados Unidos em 2024, que é igual ou é diferente a 94. O que é que você percebe de diferença? Pode ser só um texto de relato, mas as pessoas não estão fazendo isso. Assim, depois você faz um texto para mim, tenta perguntar para o garçom, para a menina que joga futebol, quem joga, quem não joga, dá para construir um texto. Não vai ter tanta profundidade quanto o infográfico do Mistério da Arena. Mas dá para construir uma matéria de 5.000 caracteres. Se você passar 3 semanas na Copa América nos Estados Unidos.
que é que você viu, o que é que você não viu? É prioridade o futebol? Não é, porque os campos estão menores. Não foi combinado, tá, PVC? Mas a gente fez justamente isso aqui na edição recente da Placar. O Klaus Hickman e o Leandro Quesada estiveram lá, né? E a gente fez aqui o We Have a Problem, que foi realmente muito problemático. É isso, eles, durante o mês, durante que estava rolando a Copa América, fizeram lives e um monte de coisa pro site, e depois empacota, que arredonda o que foi. Mas, de um modo geral, a gente não está fazendo na Folha de São Paulo, no Estadão, que não existem quase mais, assim. A gente não está fazendo isso. Placar fez, ótimo, as pessoas não estão vendo isso. Sim. E segundo ponto, eu acho que o que me aflige é a questão dos canais de clubes, de bons jornalistas que fazem canais de clube exclusivamente. Por quê? Porque eles vivem do engajamento. Então você vive do populismo digital. Quando você tem uma multidão dizendo o Tite é um absurdo, o Tite não combina com o Flamengo, o Tite não faz... o Tite está fazendo o time jogar mal, o Tite não tem estrutura, o Tite não sabe nada. Não tem nenhuma voz que diga, peraí, o Tite não está bem, mas o time é o único que está disputando com chance de título nas 3 frentes. Se você falar isso, você vai ser execrado e vai perder audiência. E a gente sempre precisou vender jornal e revista. Mas a gente nunca precisou fazer engajamento. Sim. Nosso papel é ser um mediador nisso daí, né? Quase que um advogado do diabo da coisa, né? Nosso papel é ser informação e análise. Sim. Mas é isso. Informação é o fundamental. Qual é o único clube que tem... O São Paulo está nas 3 frentes. O São Paulo pode ser campeão brasileiro? A gente sabe que não vai ser. Então, o Flamengo é o único que pode ser campeão brasileiro da Copa do Brasil e da Libertadores. Então, tá tudo errado? Pode até estar. Por exemplo, mas a informação é essa. Quando a gente fala que o clube tá com uma gestão irresponsável, preocupante, tal, às vezes o torcedor não gosta de ouvir, você tá falando, ele acha que você tá falando pro mal, mas você tá falando pro bem do time dele, né? Exatamente. Outro dia eu tava numa live com o Prieto e o cara falou assim: por que vocês não falam? Vocês falam só que o Corinthians deve pro Cuiabá pelo Ranieri, mas não falam que o Cuiabá deve pro Corinthians pelo Walter. Eu falei, eu não falo disso porque eu não sei disso. Aí, enquanto eu estava no ar, eu mandei uma mensagem para uma fonte do Cuiabá. Ele falou, não, a gente não deve pro Walter. A gente deve o que o Apoel nos deve da porcentagem do Apoel pela venda do Marquinhos. É isso que deve pro Corinthians. Então, a informação que o cara estava me cobrando, por que você não fala isso? Porque isso não existe. Porque não existe. Essa informação está errada. Sim. E eu até queria te perguntar sobre isso, porque eu sei que alguns torcedores, principalmente do Palmeiras, eu já senti um certo ressentimento em relação a você, pelo fato de você não esconder. Você tem uma frase muito boa que eu também uso pra mim, que é: eu nunca, quando me perguntam o meu time, eu respondo, mas eu não fico falando toda hora, não precisa mentir, né? O seu time também precisa... Eu não falo nunca meu time. A não ser quando é relevante, ou seja, toda vez que alguém me pergunta. Nesse caso, eu exerço a primeira missão da minha profissão, dou a informação certa. Exatamente, é isso. Eu também não tenho problema, enfim. Mas... E aí parece que alguns torcedores do Palmeiras te cobram como se você tivesse que defender o clube incondicionalmente, mesmo que você não acredite naquilo que eles querem, né? Que você diga. Então, o caso, acho que o mais clássico é a questão da Copa Rio, né? Então, como que isso te pega pelo fato de você ser um torcedor do Palmeiras antes de qualquer coisa, quando era criança e tal, esse tipo de rejeição, digamos assim, ainda que muitos gostem e te admirem, claro? Eu acho que faz falta entendimento do que é a profissão. É como se você se cobrasse de um médico, que o médico, quando descobre que você tem um câncer, dissesse, venha cá, meu amigo, olha, eu não vou te dar essa notícia. Não, o médico vai virar pro cara e vai dizer, você tem câncer. Aí o cara vai ficar bravo porque o cara disse que ele tem câncer. Não, ele tem um câncer. Sim. O primeiro caminho é você curar e você entender. A Copa Rio foi um torneio extremamente... Sabe que eu mudei até minha resposta recentemente, né? Eu digo assim, o Palmeiras tem Mundial? Eu falei, não, o Palmeiras ganhou a Copa Rio, que era um torneio extremamente importante, jogando com Fábio Salvador Juvenal. Eu acho ótima a sua resposta. Jogando com Fábio Salvador Juvenal, Túlio Luiz Viridema, Liminha, Ponce Leão Lima, Jair Rodrigues. Seu time foi campeão do mundo jogando com qual escalação? Dida... Enfim, já expliquei, já falei meu time, mas
Como é que jogava? Índio, Adilson, Fábio Luciano, enfim. Mas esse no primeiro, né? Em 2012, tem dois. Em 2012. 2012 com Cássio, Alessandro. Mas eu acho isso muito importante, porque justamente nesse debate do Palmeiras, se é mundial ou se não é, eu sentia sempre essa falta de... Tá, vocês acham que o campeonato é grande, legal, o campeonato é muito importante, mas quem fez o gol? Como é que foi, sabe? Tipo, nunca se valorizou quem realmente eram os heróis da conquista, né? Era sempre uma coisa por chancela de clubismo, pra querer dizer, né? Mas as pessoas também dizem assim, não, o Palmeiras só começou a reclamar do Mundial de Clubes quando o Corinthians foi campeão. Não é verdade. Eu fui na sala de troféus do Palmeiras em 86 e me levavam lá para ver a taça da Copa Rio. Eu só nunca entendi a Copa Rio, os caras falavam, o Mundial de Clubes. Beleza. É que é Mundial de Clubes para o Brasil. O problema é que se você for na Itália falar com o torcedor da Juventus, então, amigão, ganhamos o Mundial de Clubes de vocês lá em 51. Eu falo, o quê? Então, é igual o Wolverhampton dizer que foi campeão do mundo em 54. E os ingleses disseram campeão do mundo coisa nenhuma, os franceses, campeão do mundo coisa nenhuma, vão criar a Copa dos Campeões da Europa. E o título do Atlético de 37? Eu não queria que estivesse unificado. Mas vamos lá, eu acho que isso aqui é importante. Também estão falando muita bobagem, cara. Porque assim, porque um dia o cara acordou e resolveu o que ia fazer. Não foi. Teve 2, 3 anos de debate. Eu debati e fui contra a unificação. A unificação da Taça Brasil, Robertão. Não, debati em programas de rádio com Odir Cunha, que fez livro. Acontece que, democraticamente, eu perdi o argumento. E eu não acho que eu tenho que dizer, para mim só é campeão a partir de 67. Para mim só é campeão a partir de 71, mas 87 vale. Não, cara, cada um tem um critério. Sim, claro. Não, o critério hoje é que está unificado. Eu não unificaria e eu não colocaria 37, porque eu acho meio assustador que você tenha... O cara nos Estados Unidos vai olhar assim, 37 e 51. Por quê? Fora que bagunça todas as nossas estatísticas aqui. O Rodolfo Rodrigues fica maluco. Não, a gente já resolveu isso. A gente já tem todos os dados. Sim, tô brincando. De todos os jogos. A gente, Rodolfo e eu já temos todo o Excel com todos os dados. Então, assim, quando eu percebi que ia unificar e eu era contra, o que eu fiz? Eu mandei para eles fazer a pesquisa. Eu pedi para fazer a pesquisa para mim. Então, eu tenho todos os jogos de 37, 59 a 2024 e 37 é fácil. Conta pra gente, PVC, como é que é essa sua rotina, as suas planilhas? Como que você só para terminar esse caso aqui. Tá. Eu era contra a unificação, tá? Era contra a unificação. Uma vez unificado, a gente precisa contar a história do futebol brasileiro de uma vez só. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil? Descobriu ou invadiu? O Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 22 de abril de 1500, não foi? Perfeito. Então, a gente debate. É a mesma coisa. Tá. Aí você vai dizer, eu sempre digo, o Palmeiras tem 12 títulos brasileiros de acordo com a unificação. O Bahia é 2 vezes campeão brasileiro pela unificação. Mas foi um dia que o cara acordou e fez... Não, cara, teve 3 anos de debate disso. Os caras fizeram um dossiê, entregaram pra lá. Eu debati em programa de rádio e televisão. Fui contra. Perdi. Democraticamente eu perdi. Aí eu, não, porque você torce para um time X. Não, cara. Se fosse por isso, eu não tinha debatido publicamente contra. Acontece que democraticamente eu perdi. Então, eu digo, o Bahia tem 2 títulos brasileiros de acordo com a unificação. O Cruzeiro tem 4 títulos brasileiros de acordo com a unificação. O campeonato existiu. Eu era contra unificar, mas existiu. Sim. Você podia unificar a Taça Brasil com Copa do Brasil? Podia. Você podia unificar Rio-São Paulo com tudo isso? Podia. Eu acho que isso é muito importante, né, PVC? É lembrar, ou pelo menos informar, né? Mostrar pra quem não conhece essa história. Podia não unificar? Podia. Não, e dizer que o Pelé, ele tem 10 títulos paulistas, né? 10, que era o mais importante, 11, né? 11 títulos paulistas, que era o título que ele mais queria ganhar, certo? E o Campeonato Brasileiro em 1940 era o Campeonato Brasileiro de Seleções. Nunca houve... O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A questão central é essa. Por que surgiu a Taça Brasil? Surgiu porque tinha que indicar um representante para Libertadores. Sim. E aí se fez em formato de Copa. Um argumento a favor é que em 71 se fez todos os estados onde havia futebol profissional, no Acre, no Amazonas não existia, por exemplo, terem parte do Campeonato Brasileiro. Não na primeira divisão, mas era a primeira e segunda divisão e ia ter acesso e descenso. Teve? Não teve. Então sempre teve um aumento de clubes.
Agora, aí você vai dizer, não, mas a Taça Brasil era uma Copa, mas o campeonato de 76 chamava Copa Brasil. Também. Então, eu argumentei contra a unificação. Perdi. Eu hoje digo, com a unificação, o Cruzeiro tem 5 títulos brasileiros. Sim, 4. perfeito. É isso. Nos nossos pôsteres também aqui a gente vai com o título, com a nomenclatura oficial. PVC, o negócio da planilha. Você preenche, é você mesmo que vai lá e sempre... No Word. Eu sou muito ruim de Excel. Pô, mas eu faço... Que alívio de ouvir isso, porque eu também sou horroroso de Excel. Eu me achava péssimo. Então, eu faço assim, eu converso com o Rodolfo no final do ano, eu passo a minha planilha para ele e ele joga para o Excel. Mas a minha planilha, então, eu tenho 59 a 2023 no Excel. Todos os jogos. Eu e o Rodolfo. 59 a 2023 no Excel. Tá? Certo. E aí, 2024 até dezembro, eu tenho no Word. Certo. Como eu faço todos os jogos e a classificação. E aí, em 99, que eu fazia 98, 99, hoje eu tenho tudo, mas tudo bem. 98, 99, eu fazia assim, eu copiava a tabela, jogava para a rodada seguinte e atualizava. Aí um dia eu falei, em 99, eu falei, mas por que eu tô fazendo isso, seu burro? Aí eu comecei a fazer, copiar a tabela, mantinha aquela lá e copiava de baixo. Então, pontos corridos eu tenho todas as rodadas com todas as classificações. Certo. Você era daqueles que amavam o tabelão da Placar, né? Eu amava não para ler, mas para ter ali, mas né? para ter. Sem dúvida. Eu, por exemplo, eu escrevia antes de eu ser jornalista, né? Obviamente, quando eu era criança, eu fazia meus próprios caderninhos. Então, eu recortava, tem um monte de placar, tadinho, isso é uma heresia, né? Recortava minhas placar, lance e tal, e fazia minhas próprias notícias. Comecei, assim, a minha carreira. O PVC, eu tava lembrando, a gente teve 2 jogos que eu pude assistir do seu lado. Um deles, inclusive, teve gol do Depay. Holanda e Estados Unidos, no Khalifa Stadium, se não me engano, na Copa do Catar. E teve um jogo, você não vai lembrar, obviamente, mas eu me lembro bem, Brasil e Argentina na Copa América de 2019, gol do Firmino no Mineirão. Que eu perdi a voz. Você perdeu a voz? Perdi. Então, eu me lembro que a gente comemorou muito o segundo gol do Brasil naquele jogo. Dia seguinte eu tava sem voz. Queria te perguntar sobre isso, porque é uma coisa que existe um certo pudor, né, entre alguns colegas. Quando não é Olimpíada. Quando não é Olimpíada. Quando não é Olimpíada. Pois é. Quando é Olimpíada pode, quando é Copa do Mundo não pode. Quando é Olimpíada pode, quando é Copa América não pode. E quando... E assim, naquele momento... E não acontece nos outros países, né? Porque a gente vê nos outros países o cara vai até de camisa. Mas não acho que tem que ir. Também acho que é exagero, né? Mas assim, torcer pra seleção brasileira parece que quase que virou crime ultimamente no Brasil. Cara, as pessoas... O que acontece? Bom, primeiro que assim, a seleção brasileira não é a única coisa que foi sequestrada pela política. Basta dizer que a Itália... O nome do partido da Meloni, que é a primeira-ministra, é Fratelli d'Italia. E qual é a primeira frase do hino nacional da Itália? Fratelli d'Italia. Então você sequestra símbolos nacionais. Sim. É que aqui se sequestrou a camisa da seleção brasileira. Aí você fala, não pode usar amarelo porque amarelo é do Bolsonaro. Não, amarelo não é do Bolsonaro. Amarelo é do Brasil. Qual era a cor da direta já? Amarelo. As pessoas iam de amarelo pedir, quero votar para presidente. Então, pelo amor de Deus, como é que eu não posso usar amarelo? Eu sempre assim, claro, as pessoas têm livre-arbítrio, quer torce para quem quiser, mas eu sempre achei muito complicado esse argumento de que não, porque a CBF, a corrupção... E o seu clube? Não é seu clube, é a Federação da Espanha. Então, Federação da Espanha, a Federação Argentina. O Rubiales caiu no ano passado, está fazendo um ano que o Rubiales caiu por assédio sexual. Exato. E antes, o Silvio Vilar, que era presidente da Comissão de Arbitragem da FIFA, também era acusado de corrupção. E a AFA, que era do Grondona, que foi campeão do mundo com Maradona, também era isso. Então, pera um pouquinho, peraí. Ninguém vai avalizar corrupção, ninguém vai avalizar assédio, nada disso. Isso é outra coisa. Uma coisa é, em que país você nasceu? Porque você nasceu nesse país, você é obrigado a torcer para esse país? Claro que não.
Ninguém precisa obrigar ninguém a torcer para ninguém. Nem obrigar a não torcer. O problema é que a gente tá partindo de uma premissa de que democracia é só se você concorda comigo. Espera um pouquinho, desculpa. Eu posso perfeitamente usar amarelo e votar no Lula. Como é o meu caso. Então, assim, cara, desculpa aí. Eu posso perfeitamente usar uma cor e que não tem a ver com o que eu penso. Amarelo não é do Bolsonaro. Amarelo é do Brasil. Nem da CBF, porque tem essa coisa, porque não gosto da CBF. Tá bom, mas não. Já tinha CBD lá quando ganhava. Cara, né? Assim, não, isso, a CBD ganhou com a ditadura militar. Exatamente. E o Trajano já cansou de dizer que foi pra Copa do México e no meio do caminho dizendo vou torcer contra, gol! Pô, desculpa, cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você lutar contra o autoritarismo, contra o machismo, contra o racismo, contra tudo. E outra coisa é você dizer que você não vai usar uma cor porque alguém que está querendo sequestrar aquela cor tem a ver com isso. Não, cara. Quanto à seleção brasileira, que é um dos times mais gloriosos da história do futebol mundial, é camisa amarela, calção azul e meia branca. Verdade. Então, por sinal, eu odeio quando ele bota o calção branco com a camisa amarela. Claro. Putz. Mas eu concordo plenamente com você. E assim, claro que aqui a gente está relembrando a história da Placar. Eu queria te perguntar sobre uma fase que eu era criança, então eu consumia muito, adolescente ali, e eu sentia, não só na Placar, obviamente, mas na imprensa em geral, um bairrismo grande. Isso é uma crítica que se faz a Placar, em que em alguns momentos, principalmente no time de 94, assim, eu percebo que o Parreira carioca, muitos cariocas no time, a imprensa paulista de certa forma torcia o nariz, já conversei com vários jornalistas da época, eu olhando à distância assim, revendo muitos jogos, eu falo, poxa, aquele time de 94 era bom, jogou bem, jogou muito bem a Copa, mereceu ganhar a Copa. E ainda existe um ranço assim de que o time jogava feio, não tinha cara de Brasil, não sei o que lá. Você sentia isso também, de certa forma, e mas isso melhorou? Eu não acho que era bairrismo. Eu acho que havia um ranço com a seleção do Parreira. Tá. E que tinha a ver com o Parreira não ser uma figura simpática, com o Parreira ser parte da comissão técnica de 70, que as pessoas vinham aliada à ditadura militar, ao fato de não ser um time absolutamente encantador, mas era um time que... É o jejum também de títulos, né? Muito tempo sem ganhar. Aí você começa a contar coisas como, por exemplo, eu ia na escola em 85 e meus amigos, aí era bairrismo, paulistas, diziam o Bebeto não pode jogar na seleção brasileira. Depois na faculdade em 89 o Mazinho não pode jogar na seleção brasileira. Você vai falar, você tá louco, você tá maluco, olha o que o Mazinho tá jogando. E isso tinha um pouco em São Paulo, mas no Rio de Janeiro era o contrário. Sim. Caceta falava que o Cafu não podia jogar na seleção brasileira. Caceta e Planeta fazia sacanagem com o Cafu. Então também tinha dos dois lados. Com certeza, sim. Mas esse não é o problema. Eu acho que tem um viés equivocado, uma visão equivocada de como a seleção jogava. Quando você diz a seleção brasileira de 94 era retranqueira. Não era. Não era. Era um time de trocas de passe, posse de bola, que empurrava o adversário para trás. Ela podia ser chata. Tocava. Tem muita gente que acha o City chato, o Barcelona chato. Toca. A diferença do Parreira e do Zagallo, grande diferença para o Guardiola e para o Cruyff, é que o Guardiola e o Cruyff sempre foram, quando perde a bola, avança. Toma a bola, mais perto da grande área. E o Parreira e o Zagallo eram, perdeu a bola, recua. Marca atrás da linha da bola. Recupera e toca. Era posse de bola. E aí tem uma miopia de quem estava vendo o jogo. Porque assim, retranqueira não era. Podia ser chata. A gente trabalha com palavras. E a gente tem que escolher as palavras certas. Às vezes a gente escolhe palavras erradas. A palavra certa, na minha opinião, é chata. Mas ela era uma seleção de troca de passe, de posse de bola, de imposição do seu jogo ao jogo do adversário. Lembrando que jogando num sol de 40 graus nos Estados Unidos ao meio-dia, então era inteligente você ter a posse de bola, né? Vocês já estamos quase no finzinho aqui do nosso tempo, mas
Eu queria voltar, tem uma matéria sua que eu queria mostrar também, que você me mandou, da máfia, era a máfia do apito, né? Era a máfia do apito, mas não era a máfia do apito, era o Carlos Ivens Mendes. O Carlos Ivens Mendes, quem descobriu... Pega ladrão. Quem descobriu o Carlos Ivens Mendes foi a Rede Globo, e aí fez a matéria do 100, que o Petralha e o do Alibi falavam pro Ivens Mendes, pô, vou pagar 100, o Petralha não, o do Alibi. E aí a gente, na esteira disso, o Sérgio Ruiz Luz e eu... fomos descobrir essa história. Você vai lá e ajuda a Argentina. Depois os argentinos ajudam a gente. Essa aspa é minha. Eu consegui do Zé Aparecido de Oliveira. Uhum. Quem tinha a história era o Sérgio Ruiz. O Sérgio Ruiz Luz. O Sérgio Ruiz Luz tinha essa história. E o Sérgio Ruiz Luz sabia que o Zé Aparecido contava essa história. O que eu consegui fazer foi ir até o Zé Aparecido e conseguir essa história gravada do Zé Aparecido, com a inestimável ajuda do Daniel Fernandes, que está aqui do lado, que era o Bandeirinha, e que tinha a mesma história. Então, com 2 gravações, a gente conseguiu contar essa história gravada, que é uma história de depoimento, né? Não é uma história documental, mas é uma história de depoimento do Zé Aparecido e do Daniel Fernandes, que diziam que o Ivens Mendes dizia para eles: vai lá e ajuda a Argentina, porque a Argentina vai ajudar o Brasil. Para pessoas como nós, assim, tão apaixonadas por futebol e por jornalismo, saber de histórias como essa tira um pouquinho aquela coisa de... Não te tira? Não, porque é como se você tivesse se decepcionado com o ser humano, não é com o futebol. Certo. O futebol não tem culpa nenhuma disso. Quem tem culpa é o ser humano. A mesma lógica da torcida, né? Que você disse, tem que punir o CPF, né? Exatamente. O problema não é o futebol que é culpado. Tem corrupção para fazer uma ponte. É como você dizer, lá na Copa de 2014, não deixou legado nenhum. Bom, deixou, né? O Cuiabá só está na primeira divisão por causa da Arena Pantanal. Amazonas na Série B, né? O Amazonas na Série B. O legado foi o que deveria ter sido? Não, era para ser muito maior do que foi. Não tenho dúvida disso. Mas quando você faz um governo de Estado que faz uma ponte e tem corrupção, a culpa é da ponte? Não. A gente entrevistou o Verratti do Vasco esses dias, ele dizendo que ele tá maravilhado com o nível da Liga Brasileira, dos estádios, da estrutura do futebol brasileiro. Acho que muito passa também por esse legado, né? Os ótimos tem um legado. Né? O legado era para ser maior do que foi, mas um legado tem. Existe. E eu acho que assim, a culpa não é da ponte. A culpa não é da rodovia. Sim. E tem corrupção no Brasil para construir hospital. Tem corrupção no Brasil para construir hospital. Para construir a Copa do Mundo, mais ainda, evidentemente. Mas assim, a gente sabe que teve corrupção para fazer muitas outras coisas no Brasil. Era para ter mais legado da Copa do Mundo? Sem dúvida. Da Olimpíada, não tem nenhuma dúvida. Foi tudo maravilhoso? Não. O legado é 0? Também não. Também não é 0. Tem coisas que ficaram. E precisa acontecer mais coisa. PVC, qual a capa de placar mais icônica para você, que você mais gosta, assim? Putz, grilo. Que eu mais gosto. Putz, tinha que ser uma capa dos anos 80. Aquela do porquinho ali, ó, tá vendo? Ali a do porco Jorginho, é icônica, né? Mesmo. A do porco é icônica. Aquela do Fora Parreira eu jamais faria. Boa pergunta. Qual você jamais faria? Por que você jamais faria? Porque eu acho ela panfletária. Eu acho panfletária. Eu acho que o jornalista não tem o direito de falar fora a Parreira. A voz do tá aqui também, ó. A voz do Brasil fora a Parreira. Não é a voz do Brasil inteiro. Não, né? Claro que não. Passa por um pouco que eu tinha falado. Está errado. É panfletário. É panfleto, não é para ser panfletário. A do Jorginho é muito boa mesmo. Talvez o Jorginho seja a melhor de todas, porque... Lembra muito da do Edmundo, né? Você citou também. A do Edmundo é maravilhosa e é uma ideia que é do Marcelo Duarte. Eu acho que é do Marcelo Duarte ou do Juca. Que é o Animal Precisa de Carinho, é muito boa. É muito... Aquela Garrincha e Pelé, Reunimos Nossos Ídolos, também é muito Também é muito boa. Mas eu acho que a do Jorginho, de fato, você deu uma sacada, porque ela tem uma sensibilidade do momento em que o Palmeiras tinha assumido o porco, que é muito boa. Outra coisa que eu ia dizer... O Edmundo tá ali no cantinho, ó, do lado da trave. Do Edmundo é muito boa. É muito boa. Tinha uma outra que eu tinha pensado agora.
Mas me fugiu. Peraí, Garrincha é boa. Eu ia dizer só que a mais vendida da história de placar, antes do Edmundo, porque o Edmundo bateu o recorde, mas foi num momento de muito investimento em mídia, futebol, sexo, rock and roll. Antes é uma capa banal, que é As Novas Bostas do Palmeiras. Nossa. Diz que aquela capa vendeu 240 mil exemplares em 73, que era uma capa Quantos mil? 230 mil. Em 73 era muita coisa. Então, eu recuperei no livro do Carlos Maranhão sobre o Tivita, o dono da banca. Ele diz que a placar mais vendida de todos os tempos era a placar seguinte ao título do Corinthians de 77, mas que eles não têm o número fechado, porque imprimiu tanto que quebrou a máquina. Então parou em 300 e tanto, quase 400. Pode ser que tenha sido, mas está no livro do Maranhão. O que eu sei é que foi a placar do As Novas Bostas do Palmeiras, que é uma capa banal. Leão, Ademir da Guia, Dudu e alguém, e camisa branca e uma verde. E depois a do Edmundo, que vendeu 250 mil. Bom, se não tem um número, não tem um número, né? Então, exatamente. Mas, e a da máfia... essa daí que você tá falando. Essa daí. As Bostas do Palmeiras. Você falou Bostas, eu achei que era Bostas. Não, é Bossas. Então é o César de branco, Leão de azul, Ademir e Luiz Pereira de verde. Sabe que é uma capa que não tem nada. Mas durante muito tempo eu sempre ouvi que essa capa foi a capa mais vendida da história de placar, com 250 mil exemplares aproximadamente, e que depois o Edmundo chegou nesse número. Você chegou a assistir esse time? Quantos anos você tinha? Não assisti. Novo, eu assisti o Ademir treinando. O Ademir treinando, sim. Não, quando o Palmeiras foi campeão em 76, dia 18 de agosto de 76, Leão Valdir, Samuel Arouca, Ricardo Pires, Ademir da Guia, Jorge Mendonça, Edu Toninho e Ney, esse time eu não vi jogar. Não viu, né? Então, Palmeiras campeão eu só vi em 93. Eu lembro de ir no estádio em 75 com meu avô, Português de Juventus. Mas o jogo do Palmeiras que de Piracicaba, eu não me lembro. Então, para mim, o Palmeiras foi campeão só em 93, na minha existência de memória. Sem dúvida. E PVC, para fechar, pedindo uma dica aqui, qual o personagem do futebol... desculpa, antes de eu fazer essa pergunta, eu queria te falar sobre essa nossa edição última, sobre a Bola de Ouro. Eu vi você dizendo... um comentário que você me deixou até preocupado, porque você falou que o Tony Kroos é o grande... Não. Eu acho que eu não falei isso. Eu falei que eu primeiro escrevi que o Vinícius vai ganhar, mas não é informação, era uma impressão minha. Depois, conversando com gente na Europa, eu acho que o Rodri vai ganhar. Tem muita resistência ao Vinícius na Europa. É o que diz a nossa matéria. Muita resistência. E o Rodri, a tendência é o Rodri ganhar. Porque é um meio-campista, porque é um meio-campista que ganhou a Euro, porque é um meio-campista que no ano passado foi injustiçado, que não foi nem lembrado para o prêmio e foi campeão da Champions. Então a tendência é o Rodri ganhar. Eu votaria no Vinícius, mas eu acho que a resistência ao Vinícius vai fazer ganhar o Rodri. Grande, né? E agora, para fechar, qual personagem que você gostaria de ver numa capa da Placar ou uma matéria que você vê no momento assim pingando? Estou pedindo uma dica aqui já para você. Um personagem que talvez não é tão explorado, que você gostaria de ler um perfil sobre esse cara. Perfil sobre o cara? Eu não tenho mais a memória das capas recentes. Eu vi a capa do Paulinho e Hulk, que é muito boa, a melhor dupla do Brasil. Eu gosto muito dessa aqui. Mudaram pra quê? Com o Juan Pablo Vojvoda. A foto do Batibulho, obviamente, muito bonita, né? E um personagem muito rico. Mas eu acho que tem uma pergunta... Tem uma matéria que é... Como globalizar o Brasil. Porque a Liga do Brasil está muito perto de nascer e está muito longe. E globalizar o Brasil não é trazer o Memphis Depay, é manter o Vinícius Júnior. Certo. Isso que é globalizar o Brasil. Pelo menos por mais um tempinho, né? Claro. No globalizar o Brasil é você vender só quando você quer e contratar quem você pode. Mas a gente não pode contratar o Enzo Fernandes. A gente pode contratar o Almada, que não joga na seleção da Argentina. Certo. Como globalizar o Brasil é uma matéria. Muito bom. E outra... Um perfil
Cara, eu tô voar longe. Carlo Ancelotti. Deve ser legal, né? É, o cara que o Brasil quis. Mas eu acho que tem uma coisa de hoje. Tem uma boa. Vamos fazer uma reunião de pauta aqui, um brainstorming quase. Tô aproveitando a concorrência aqui agora. Eu acho que, por exemplo, quem é melhor? Estevão ou Endrick, Vinícius ou Neymar? O que mudou nessas gerações? Em relação a... Porque eu acho que tem uma coisa de Endrick e Estevão que é muito precoce. Mas que existe uma resposta. Que é, para mim, hoje, aos 17, 18 anos, pode mudar completamente daqui a uma semana. Mas o Estevão é mais habilidoso do que o Endrick. E o Endrick é mais decisivo. Basta dizer que o Endrick fez os 2 gols de título brasileiro do Palmeiras 22 e 23, que fez os gols no Bernabéu e em Wembley, e que no dia agendado para o primeiro gol do Mbappé no Bernabéu, quem fez o gol foi o Endrick. Então ele é mais decisivo. Mas como é que é isso em relação às gerações anteriores? O que mudou na geração brasileira que vai para a Europa e o Neymar que ficava aqui? O que mudou? Enfim, mas eles vão fazer um monte de coisa. O perfil, eu acho que o perfil é... Não é um perfil, não é o Endrick. O perfil é o boleiro brasileiro. Legal, muito boa. Anotada a dica. PVC, obrigado, prazer enorme. Tamo Como eu junto. falei, a casa é sua. Placar sempre de portas abertas para você. Valeu mesmo. Muito obrigado. Minha casa. Valeu. Em breve volto com mais um ex-placariano aqui no Placar Lei do Ex. Você que não se inscreveu, se inscreve aí e deixa o like, hein? Valeu.